A nossa aula será sobre a farmacologia da hipertensão arterial. A hipertensão arterial é uma condição clínica multifatorial caracterizada por elevação sustentada dos níveis pressóricos, sendo estes maior ou igual que 140 ou 90 milímetros de mercúrio. Frequentemente, ela se associa a distúrbios metabólicos, alterações funcionais e ou estruturais de órgãos-alvos, sendo agravada pela presença de outros fatores de risco, como, por exemplo, dislipidemia, obesidade abdominal, intolerância à glicose e diabetes mellitus. No quadro abaixo, a gente pode ver a classificação da pressão arterial, considerando os níveis normais, níveis menores que 120 por 80 milímetros de mercúrio, a pré-hipertensão estando entre 121 a 139 por 81 por 89 milímetros de mercúrio, e a hipertensão no estágio 1, sendo considerada os valores de 140 até 159 milímetros de mercúrio de pressão sistólica e 90 a 99 os valores de pressão diastólica. E dessa forma nós vamos ter também a hipertensão caracterizada como de estágio 2, que vai de 160 a 179 milímetros de mercúrio, e a diastólica de 100 a 109 milímetros, e o estágio 3, aquele que é maior que 180 por 110. Para fazer, então, o diagnóstico da pressão arterial, considerando, como nós vimos aqui atrás, a possibilidade dos fatores de risco de dislipidemia, obesidade, intolerância à glicose e diabetes, nós vamos, então, fazer alguns exames bioquímicos, nos quais nós vamos dosar a glicemia, o colesterol do paciente, a creatinina, o potássio, o sódio, a urina básica de rotina com sedimento, e vamos fazer alguns exames, como a monitoração ambulatorial da pressão arterial MAPA, que vai efetuar, então, medidas da pressão durante 24 horas, ou seja, ao longo das atividades rotineiras diárias do paciente durante o sono dele. Vamos também fazer um ecocardiograma, um raio-x de tórax, para poder vermos como estão as câmaras cardíacas e como está o tecido muscular. Vamos fazer também um teste ergométrico para poder verificar o comportamento da pressão arterial do paciente antes, durante e após o esforço físico. Quando nós falamos, então, do tratamento da hipertensão arterial, a gente vai ter que considerar, e é de extrema importância, o tratamento não farmacológico, que vai passar por modificações no estilo de vida, que são, na verdade, as medidas com maior eficácia. E, dentre essas medidas, nós temos a redução do peso corporal, quando o paciente está com sobrepeso, a redução da ingesta de sódio, a maior ingestão de alimentos ricos em potássio, uma redução no consumo de bebidas alcoólicas, caso o paciente seja tabagista, o abandono do tabagismo, o estímulo do paciente para executar exercícios físicos isotônicos regulares. Como a gente vai ter medidas associadas e que também tem uma efetividade boa, nós temos o abandono do tabagismo, o controle, então, das dislipidemias, com uma dieta com menor conteúdo de lipídios, né, de gorduras, o controle, caso o paciente seja diabético, do diabetes mellitus, e evitar drogas potencialmente hipertensoras. A pressão arterial, então, ela é dada pela relação entre o débito cardíaco e a resistência vascular periférica. Para tratar, então, do ponto de vista farmacológico, a hipertensão arterial, nós podemos tanto mexer no débito cardíaco, tentando reduzi-lo, como na resistência vascular periférica. Atuando sobre o débito cardíaco, nós podemos também mexer na atividade cardíaca ou no volume circulante, através de drogas que vão atuar na frequência cardíaca e na contratilidade. Nós conseguimos atuar sobre a atividade cardíaca, e as drogas, então, vão ser os beta-bloqueadores, os bloqueadores de canal de cálcio, os inibidores da enzima conversora e os antagonistas adrenérgicos. E no volume circulante a gente vai ter
mais uma vez, os inibidores de ECA, como drogas que reduzem o volume circulante, assim também como as drogas diuréticas. Na resistência vascular periférica, nós vamos ter os hormônios vasodilatadores, as prostaglandinas, os inibidores de ECA, os bloqueadores de canal de cálcio. Pensando no sistema simpático periférico, nós vamos poder bloquear os receptores alfa e beta e, consequentemente, vamos reduzir, então, a resistência vascular periférica. Podemos também atuar sobre a atividade adrenérgica central, também reduzindo a pressão arterial. Então, uma das primeiras drogas classes de fármacos que atuam sobre a pressão arterial, nós vamos estar vendo os diuréticos. Os diuréticos, nós temos a classe dos tiazídicos, dos diuréticos de alça, dos poupadores de potássio, que têm ações em locais diferentes nos rins e vão, então, atuar também com potência diferente sobre a excreção de líquido e de sódio. Os diuréticos tiazídicos, eles têm uma potência moderada de ação. O protótipo da droga é a hidroclorotiazida, que é amplamente utilizada. Eles vão atuar no transportador sódio-cloreto lá no túbulo contornado distal e vão aumentar, então, a excreção de sódio e de cloreto. Eles também vão aumentar a excreção de potássio e vão aumentar a reabsorção de ácido úrico. Eles têm uma boa absorção oral e nesse slide aqui eu mostro para vocês o transportador sódio-cloreto no túbulo contornado distal, onde os diuréticos tiazídicos atuam. Os diuréticos de alça, eles são os diuréticos de maior potência, eles vão inibir a reabsorção de sódio-cloreto lá no ramo ascendente espesso da alça de Henle. Eles vão aumentar, então, a excreção urinária de sódio, cloreto, cálcio, magnésio. Eles têm como principais exemplos, né, de medicamentos da classe a furosemida, a bumetamida e o ácido etacrínico. A furosemida, ela tem uma característica que ela tem ototoxicidade, então em doses mais altas ela interfere na acuidade auditiva do paciente, mas esse efeito tóxico, ele é revertido assim que a gente para com a utilização da medicação. Eles vão, então, como eu disse, inibir o transporte luminal de sódio, cloreto, 2 cloretos e potássio, e vão fazer, então, uma redução também na absorção, além do sódio, do cloreto, do cálcio e do magnésio. A gente vê aqui, então, lá no ramo ascendente espesso, lá na alça de Henle, o trocador sódio, 2 cloretos, potássio, e a droga atuando aqui, isso desequilibra o equilíbrio elétrico, não é? E as concentrações entre o intestino, o sangue e a luz, aonde a gente tem a urina, e consequentemente a gente vai ter então uma reabsorção de cálcio e de magnésio. Os diuréticos poupadores de potássio, eles vão aumentar o volume urinário, mas eles vão impedir a secreção do potássio. Eles podem atuar predominantemente de duas formas, ou antagonizando os receptores de aldosterona lá no túbulo distal, ou atuando como bloqueadores do canal epitelial de sódio, ou seja, inibindo o influxo de sódio pelos canais iônicos na membrana luminal. Os medicamentos que atuam como bloqueadores dos receptores de mineralocorticoide, dos receptores de aldosterona, são principalmente a espironolactona e a eplerenona. E os bloqueadores do canal epitelial de sódio são principalmente a amilorida e o triantereno. Aqui só mostrando o local onde eles vão atuar, os diuréticos poupadores de potássio, bloqueando o receptor de aldosterona ou atuando no canal de sódio. E dessa forma, então, interferindo
diurese do paciente e poupando os íons potássio. Quando a gente fala, então, nos diuréticos, eles vão atuar alterando o volume do líquido extracelular, ajustando a composição dos líquidos, e eles são usados não só para controle da pressão arterial, como também para redução do volume do líquido extracelular, quando o paciente tem alguma doença em que esse líquido extracelular esteja aumentado ou que a volemia do paciente esteja aumentado, e isso pode estar, inclusive, associado a edema. O mecanismo geral de ação deles é alterar o equilíbrio de sódio e de água. Eles vão, então, diminuir a pressão arterial dos pacientes hipertensos e podem chegar a fazer a depleção das reservas corporais de sódio, diminuir muito os níveis de sódio, diminuindo o volume sanguíneo e o débito cardíaco, e a gente pode ter como consequência dessa redução grande, né, no volume, uma tentativa do coração, inclusive, de aumentar o débito cardíaco para tender a aumentar a pressão arterial. Eles, então, tendem a normalizar o débito cardíaco e a resistência vascular periférica. Além dos diuréticos, que vão atuar aqui sobre o sistema renal e interferindo na resistência periférica total e no débito cardíaco do paciente, nós temos também aquelas drogas que atuam sobre o sistema nervoso simpático. Então, lembrando um pouco, o sistema nervoso simpático, ele atua principalmente através dos receptores adrenérgicos do tipo alfa e beta, e eles vão levar ao aumento da contratilidade cardíaca, principalmente pela ação nos receptores beta-1 localizados no coração, aumentando não só a força de contração quanto a frequência, e eles também vão elevar a resistência vascular periférica, atuando sobre os receptores alfa-adrenérgicos, que estão predominantemente localizados no vaso. Então, quando nós fazemos o bloqueio desses receptores, a gente tende a reduzir o débito e a resistência vascular periférica. Dessa forma, as drogas utilizadas para controle da pressão arterial que atuam sobre o sistema nervoso simpático, elas podem ser os antagonistas beta-adrenérgicos, os antagonistas alfa-adrenérgicos, aqueles antagonistas adrenérgicos mistos, que vão atuar tanto sobre os receptores alfa quanto beta, os agentes de ação central e aqueles agentes bloqueadores dos neurônios adrenérgicos. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Os antagonistas beta-adrenérgicos, eles vão reduzir a contratilidade cardíaca, a frequência cardíaca e o débito cardíaco, e com o uso deles prolongado, eles interferem também na secreção de renina, interferindo, então, também no sistema renina-angiotensina. Eles são úteis na hipertensão leve a moderada, e nós temos como toxicidade predominante o fato de que, quando a gente faz o bloqueio dos receptores beta-cardíacos e dos receptores vasculares, a gente vai ter, então, uma resposta que vai ser a tentativa do organismo de compensar essa queda na pressão. Então, nós vamos poder gerar bradiarritmia, nós vamos poder alterar a resposta, principalmente daquelas drogas que são beta-bloqueadoras não seletivas, a ação delas sobre os brônquios, impedindo ou favorecendo a broncoconstrição. Eles podem também gerar uma susceptibilidade de insuficiência cardíaca em alguns pacientes. Eles tendem a gerar um pouco de fadiga também e comprometer o reconhecimento da hipoglicemia nos pacientes diabéticos que são dependentes de insulina, porque as catecolaminas, elas tendem a promover a glicogenólise, mobilizar a glicose em resposta à hipoglicemia. E aí, quando a gente faz o bloqueio desses receptores, a gente pode atenuar, então, essa percepção da hipoglicemia. Os antagonistas
Beta-adrenérgicos não seletivos, um dos exemplos mais clássicos é o propanolol, que bloqueia tanto beta-1 quanto beta-2. O atenolol é um exemplo de antagonista beta-adrenérgico seletivo para beta-1, e os bloqueadores beta de terceira geração, eles vão fazer o bloqueio também dos receptores alfa. Então, eles vão ter não só a ação redutora do débito cardíaco, mas eles vão ter também ação vasodilatadora a partir do bloqueio dos receptores alfa-1, além de efeitos antioxidantes, antiproliferativos, que é uma característica predominante da droga carvedilol, mais do que dos outros. Aqui nesse quadro a gente vê um resumo dos principais antagonistas beta, então nós vamos ver a ação deles sobre beta-1 e beta-2, no caso, quando eles não são seletivos, como carvedilol, que ele bloqueia beta-1, beta-2 e os receptores alfa-1, e vamos ver outras drogas, como o metoprolol, que é seletivo para beta-1, como o atenolol, e o nadolol, que é uma droga como o propranolol, não seletiva, bloqueando beta-1 e beta-2. Já os antagonistas alfa-1-adrenérgicos, eles vão bloquear os receptores alfa-1 nas artérias e vênulas, vão então diminuir a resistência arteriolar e vão muitas vezes gerar uma resposta reflexa que vai ser o aumento da frequência cardíaca, da atividade renina, que com a manutenção do uso da droga vai fazer com que esse efeito se reverta. Essa resposta reflexa seja minimizada. Eles vão gerar hipotensão ortostática, por isso a melhor horário para a prescrição deles é durante o período noturno antes de dormir. O efeito hipotensor dos alfa-bloqueadores ele é discreto a longo prazo, pode aparecer a tolerância, e eles vão, então, necessitando cada vez mais do aumento da dose. Por isso, a utilização deles como monoterapia não acontece, eles muitas vezes são associados a outros antipertensivos. E dessa forma, eles tendem a melhorar o controle pressórico do paciente. Os antagonistas alfa-1, então, como eu disse, não são utilizados, recomendados na monoterapia e podem ser associados ou aos beta-bloqueadores ou aos diuréticos. Os agentes de ação central, a gente tem os fármacos agonistas do receptor alfa-2 adrenérgico. O receptor alfa-2 adrenérgico é um autorreceptor, ele está localizado na membrana pré-sináptica e ele vai fazer o quê? Ele vai diminuir a descarga do sistema nervoso simpático. Uma das drogas que a gente tem exemplo de agente de ação central é a metildopa, que é usada para o tratamento da hipertensão durante a gravidez. Ela vai, então, reduzir a liberação de noradrenalina e, consequentemente, a atividade simpática. A clonidina é outro agente de ação central, é um agonista direto dos receptores alfa-2 adrenérgicos no tronco cerebral, diminui então a descarga do sistema nervoso central, a descarga simpática, tem um efeito então redutor da frequência cardíaca, ele vai tender a interferir na resistência periférica, porque vai diminuir os níveis de noradrenalina, e eles vão gerar como efeito indesejado sedação, a xerostomia, e isso é desconfortável para o paciente. Já as drogas que atuam no sistema renina-angiotensina-aldosterona são drogas de grande importância para o
tratamento da hipertensão arterial. Bom, vamos ver como é que funciona o sistema renina-angiotensina-aldosterona juntamente com o sistema calicreína-cinina. O cininogênio, ele é quebrado pela calicreína e ele gera a bradicinina. A bradicinina, por sua vez, ela pode ser clivada pela cininase 2 e pela enzima conversora de angiotensina. Em peptídeos inativos pela cininase 2 e a bradicinina ela pode ser quebrada pela ECA e gerar a síntese de prostaglandinas que vão atuar como vasodilatadoras, reduzindo a pressão arterial. Em contraponto, nós temos o angiotensinogênio sendo quebrado pela renina, levando à formação da angiotensina 2, a angiotensina 2 atuando sobre os receptores do tipo AT1, gerando vasoconstrição, o aumento da secreção de aldosterona, o aumento da atividade simpática e aumentando, então, a pressão arterial. Quando nós, então, interferimos no sistema renina-angiotensina, inibindo a conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2, ou inibindo a renina, nós vamos ter, então, ou através do bloqueio dos receptores de angiotensina 1, nós vamos ter uma redução nos níveis de pressão arterial do paciente. Se a gente bloquear a enzima conversora, além de reduzir a atuação da angiotensina 2, a gente ainda tem um aumento nos níveis de bradicinina, que é vasodilatador e vai então somar ao efeito redutor da pressão. Então, o que eu falei para vocês, eu coloquei aqui. A renina ela é liberada pelas células justaglomerulares e a sua liberação é estimulada para fatores como queda da pressão, ativação do sistema nervoso simpático, redução da concentração de sódio no túbulo distal e a renina, então, vai quebrar o angiotensinogênio em anjo 1, a anjo 1 vai ser convertida em anjo 2 pela enzima conversora de angiotensina 2. E como eu disse, os efeitos da angiotensina 2 são todos mediados pelo receptor AT1 no que se refere à pressão arterial. Os receptores, ela tem mais receptores, AT2, AT3, AT4, tem vários outros, mas no que se refere ao controle da pressão arterial, o receptor envolvido é o receptor do tipo 1. A angiotensina 2, então, se a gente fosse resumir as ações dela, ela é um potente vasoconstritor arterial, ela é um mediador na retenção de sódio e água, porque ela aumenta a liberação de aldosterona, ela potencializa a liberação de catecolaminas, ela é arritmogênica, ela promove hiperplasia vascular, hipertrofia miocárdica e estimula a morte dos miócitos. Então, nós vimos como é importante a ação do sistema renina-angiotensina-aldosterona no controle da hipertensão arterial. Nós temos 3 classes predominantemente que vão atuar sobre esse sistema. Os inibidores da ECA, eles vão bloquear a conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2, reduzindo, então, todos os efeitos gerados pela produção, pela ação da angiotensina 2. Então, eles vão diminuir a resistência vascular, diminuir a progressão da glomerulopatia diabética, atenuar a elevação na concentração da aldosterona e aumentar a eficácia, então, dos diuréticos. Os efeitos adversos mais importantes dos inibidores de ECA é a tosse seca, o angioedema e o fato dela poder gerar uma retenção nos níveis de potássio. Ela é contraindicada na gravidez porque ela causa malformação fetal, mas ela é uma boa opção para o início da terapia antipertensiva no paciente, porque ela vai gerar uma cardioproteção, já que eu não vou ter a ação de morte dos miócitos e o estímulo para a hipertrofia. Aqui nós temos alguns exemplos de inibidores, como o captopril, o enalapril e o lisinopril. A outra classe de drogas que a gente tem são os bloqueadores dos receptores de angiotensina, aquelas drogas que vão, então, bloquear o receptor do tipo AT1 e vão, então,
inibir os efeitos biológicos da angiotensina 2. E, dessa forma, essas drogas vão melhorar os níveis pressóricos do paciente e vão, por inibir a proliferação celular e a hipertrofia cardíaca, elas vão ser drogas que vão causar uma cardioproteção. Um dos exemplos de bloqueadores dos receptores de angiotensina, nós temos a losartana. Os inibidores de renina, eles não têm a mesma intensidade de uso que os BRA e os IECA, mas eles são o ALIS quireno é um inibidor competitivo da renina, ele vai, então, inibir a formação da angiotensina 2 e, consequentemente, da angio 2, e ele tem como reações adversas fadiga, sintomas semelhantes à gripe, dores nas costas e tosse também. Nós temos uma outra classe, que é os inibidores de endotelina. O endotélio vascular, a gente sabe que ele determina a contração da musculatura lisa e vai, então, interferir nos elementos figurados do sangue, como plaquetas e células mononucleares, e o endotélio, ele secreta vários peptídeos que são vasoativos. Entre esses peptídeos, o peptídeo C natriurético, a adrenomedolina e a endotelina, que é um potente vasoconstritor. Então, no mercado, a gente tem antagonistas dos receptores de endotelina do tipo A. Um dos nomes comerciais dele é o omapatrilato. Ele é um antagonista dos receptores de angiotensina, então ele vai mediar o que? O bloqueio da resposta contrátil do endotélio. Outra classe que nós temos para controle da pressão arterial são os bloqueadores de canal de cálcio. Os bloqueadores de canal de cálcio, eles são conhecidos há muitos anos. Por quê? Porque nós sabemos que o cálcio ele é importante para a contração dos músculos, inclusive do músculo cardíaco. E os estudos mostraram diversos tipos de canais de cálcio. E a gente conseguiu, então, fazer bloqueadores de canal de cálcio que atuassem especificamente sobre os canais do músculo cardíaco, os canais de cálcio do tipo L. E, dessa forma, a gente ter uma ação seletiva para os locais onde a população desses canais é mais intensa, que é no músculo cardíaco e no músculo liso arterial, exercendo, então, pouco efeito sobre o leito venoso. Nós temos as dihidropiridinas, que vão ter, então, maior efeito sobre o músculo liso, o verapamil e o ditialzen, e vamos ter aqueles que são mais seletivos, então, para o músculo cardíaco. Além disso, nós temos outros tipos de bloqueadores de canais de cálcio e outros tipos de canais de cálcio. Então, nós temos no músculo liso vascular aquelas drogas que vão atuar principalmente causando relaxamento do leito arterial, as dihidropiridinas, principalmente o amlodipino e a nifedipina. E vamos ter aqueles que atuam sobre o músculo cardíaco, interferindo, então, no inotropismo e no cronotropismo, como é o caso do diltiazem e do verapamil. Nesse quadro aqui, a gente vê os bloqueadores dos canais de cálcio disponíveis no Brasil, e a gente vê, então, as dihidropiridinas e os fenilalquilamina, como o verapamil, e a benzodiazepina, como o diltiazem. Os antagonistas de canais de cálcio, então, eles vão gerar efeitos cardiovasculares através do relaxamento do músculo liso arterial. Eles não vão afetar de forma significativa a pré-carga cardíaca e eles vão ter uma ação significativa sobre a redução da pressão arterial, atuando
no débito cardíaco e na resistência vascular periférica. O nifedipino tende a não afetar a condução nó-sinoatrial e ato ventricular, e o verapamil e o diltiazem tendem a deprimir a condução do nó sinoatrial e ato ventricular. Eles, então, também são usados para ataque a arritmias. Eles têm efeitos hemodinâmicos, então, para a redução da resistência vascular coronariana, aumentando o fluxo coronário, e as diidropiridinas tendem a ser vasodilatadores mais potentes, reduzindo, então, de forma mais significativa a pressão arterial, o que vai provocar, então, reflexos simpáticos, como taquicardia e um aumento da força de contração. Já o nifedipino, ele tende a ter uma resposta reflexa mais reduzida, e nós vemos que o verapamil e o diltiazem, eles têm um efeito cronotrópico negativo e vão, através desse efeito, ter uma redução do débito cardíaco e, consequentemente, da pressão arterial. A toxicidade deles está relacionada à vasodilatação excessiva, que pode gerar hipotensão, cefaleia, rubor, náuseas e gerar um edema periférico de membros inferiores no paciente. Eles podem, então, ser muitas vezes associados aos diuréticos para diminuir e minimizar um pouco esses efeitos indesejáveis. Os antagonistas de cálcio, o uso terapêutico deles, a gente vê o olanzapino sendo indicado principalmente para angina e para hipertensão, a nifedipina também para angina, hipertensão e para o fenômeno de Renault, e o diltiazem para angina, hipertensão e fenômeno de Renault também, e o verapamil indicado para angina, hipertensão, arritmias, e tem sido usado com uma resposta boa para enxaqueca. Aqui nesse quadro a gente vê as características farmacocinéticas dos fármacos bloqueadores de canal de cálcio, das diidropiridinas e do diltiazem e do verapamil. E podemos ver, então, a meia-vida deles, as indicações, mais uma vez, e a dosagem. Aqui temos um mapa mental, onde a gente pode ver a definição da hipertensão, os principais sintomas, a fisiopatologia, ou seja, a interferência do sistema renina-angiotensina, do sistema simpático, através da liberação de substâncias que vão ser hipertensoras. O tratamento não farmacológico e farmacológico também a gente pode ver nesse mapa mental aqui, mostrando as drogas de primeira linha, como os IECA, os BRA, os bloqueadores de canal de cálcio, os diuréticos, principalmente os tiazídicos, e de segunda linha os beta-bloqueadores, os diuréticos de alça, e os antagonistas de aldosterona. Esse outro mapa mental também, que vai mostrar aqui, inclusive, o nome de alguns medicamentos, como os diuréticos de alça, como o caso a furosemida, os tiazídicos, qual que é o mais usado, ali no caso a hidroclorotiazida, os poupadores de potássio, a espironolactona, os bloqueadores de canal de cálcio, os efeitos. Então, aqui a gente também tem um mapa mental que pode ajudar vocês a estarem estudando a respeito do controle da pressão arterial.